Gente, eu quero muito que você saia daqui completamente diferente. E às vezes nós chegamos a ousar a pensar que o diferente na nossa vida vem a partir do outro. E nós esperamos do outro a resposta que já está dentro da gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua vida não mudar, se você não melhorar, se as coisas não começarem a andar, não culpe outra pessoa. Não é porque o ciclano não lhe acompanhou, não é porque o fulano não aconselhou, não é porque não, trazer para mim e para você essa responsabilidade daquilo que ele está vivendo. Isso muda completamente. Por isso que o tema hoje é esse: não aceite menos do que isso, não aceite nada menos do que isso. Qual é o padrão de Deus para mim e para você? Eu queria que você, gente, faz de conta que hoje, no dia de hoje, eu queria que você usasse aqui o seu mundo fantástico de Bob, tá? Eu queria que você usasse a sua capacidade de imaginar, de pensar e criar muitas coisas na sua cabeça. Faz de conta que hoje Deus ele resolveu te dar um presente. Faz de conta que Deus hoje ele resolveu te dar 1 hora, olha aqui para mim, te dar 1 hora de visita lá no céu. Não se preocupe não, que não é morrendo não, tá bom? Ele te deu uma passagem gratuita para você andar ali no paraíso. E você, durante essa 1 hora, você ia ver toda aquela beleza do paraíso. Você ia desfrutar e ver o próprio Deus vivo. Você ia, se deliciar com todo o prazer que um paraíso, que um céu, ele pode dar e pode oferecer para mim e para você. Imaginou isso aí? Como é que seria? Imaginou? Eu sei que talvez você não consegue imaginar o céu, mas a minha pergunta para você é: você acha que após essa 1 hora de visita ao céu, você voltaria para cá diferente? Você acha que quando você voltasse à terra, alguma coisa teria mudado na sua forma de ser? Você acha que você se importaria, depois de ter visitado o céu, você acha que você se importaria com quem tinha ganhado a Copa do Mundo? Você acha que você se importaria, talvez, com aquela pessoa que foi promovida no seu lugar ali naquele emprego seu? Será que você se importaria realmente e literalmente você ficaria realmente ansioso para poder ver aquele problema seu resolvido? Eu sinceramente acho que depois de uma visita ao céu e contemplar toda aquela grandiosidade de Deus, eu acho que todas essas coisas aqui na terra, elas simplesmente não iriam valer tanta coisa. Quem concorda comigo? Levanta a mão assim se você concorda. Gente, imagina você visitar o céu, conhecer Deus, ver Deus face a face, olhar tudo aquilo e você volta aqui para a terra e você fala assim: meu Deus do céu, me leva de volta para o céu, porque lá é muito bom, porque lá é muito top. Eu acredito sim que nós podemos viver uma realidade aqui na terra diferente, e tudo depende de uma mentalidade. Fala comigo assim: mentalidade. Mentalidade o que, Jorge? Mentalidade celestial, mentalidade de reino, uma mentalidade que vem através das Escrituras. Sabe como é que esse ministério MEN, ele foi idealizado? Esse nome MEN, que significa homens em inglês, ele tem um significado de 3 letras. Apesar de ser uma escrita em inglês, ele tem 3 significados para a gente hoje aqui. O M ele significa mentalidade, porque todo homem precisa ter a mentalidade certa para viver de uma maneira mais cheia da presença de Deus. Todo homem precisa de um E, que é de espiritualidade, a conexão com Deus, o teu Criador. E todos nós precisamos viver com um M, que é de nobreza, um modo de viver cheio de valores, de atitudes práticas, mas cheias de valores reais. Eu acredito sim
que nós podemos viver aqui na terra de uma forma mais qualificada, gente. Eu não sei você, eu não sei o que passa aí na sua vida, eu não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são os seus desafios, eu não sei o que você já passou na sua história. Eu estava conversando com um irmão ali atrás e dizendo assim, cara, certa vez eu fui curado de uma doença. E quantos de nós podemos hoje estar passando por dificuldades na área da saúde? Tu parou para pensar um pouquinho por que às vezes é tão difícil criar filhos? Você parou já para pensar que você, sim, olha aqui para mim, já parou para pensar por que é tão difícil às vezes um casamento? O lidar com a esposa com você, o relacionamento. Quem acha que poderia ser mais fácil? Quem não levantou é porque ele não é casado, né? Porque a gente sabe que o casamento, apesar de ser muito bom, ideal e de Deus, existe aquelas trocas que são meio dolorosas, são meio difíceis, o atrito do relacionamento. E nós como homens, nós temos um papel muito significante dentro do lar. Nós como homens, nós temos um papel que vai muito mais do que ser um provedor. Nós passamos aqui por desafios muito grandes na nossa vida, que vão dar ordem na nossa mente. Ei, gente, se eu for pensar, quantos pensamentos tortos eu e você já tivemos na vida? Quem já teve um pensamento torto? Não, já tive. Então eu levantava duas mãos e pulava. Quantos de nós tivemos pensamentos destrutivos, gente? Quantos de nós tivemos pensamentos, deturpados, cobiçosos? Quantos de nós passamos por desafios que nós, quando às vezes olhamos para ele assim, poxa, será que fui eu mesmo que pensei isso? Quantas atitudes eu e você aqui tivemos que nós hoje podemos ter vergonha do que nós fizemos, do que nós falamos? Existem situações que somente o homem passa e somente o homem entende o porquê está passando. O desafio aqui hoje, sabe o que é? Sou eu e você assumirmos uma postura de homem. É nós vivermos um nivelamento daquilo que Deus tem para mim e para você. Deixa eu falar para você, Deus ele tem muito mais para você. Eu quero dizer que Deus ele tem muito mais para que você viva aqui na terra. Eu não estou falando de coisas quantitativas simplesmente. Eu estou falando sobre uma qualidade de vida emocional. Eu estou falando sobre uma qualidade de vida nos relacionamentos. Eu estou falando, não é que você vai viver sem problemas, sem dor, sem dificuldade, porque isso não existe. Mas eu estou falando para você que você pode sim começar a experimentar um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver, e que você pode simplesmente ultrapassar a média das pessoas. A minha pergunta é, por que muitos de nós não estamos vivendo uma vida realmente do jeito de Deus, uma vida do tipo de Deus? E isso me marca muito. Eu não sei se você pode imaginar isso comigo. Eu queria que você imaginasse de novo algo. Faz de conta que nós estamos num campo de futebol, e aí só está eu e você nesse campo. Eu pego a bola de futebol, passo para você e digo assim, irmão, atravessa o campo de campo, chega até a área do gol, e quando chegar pode chutar para o gol e faça o gol. Quem acha isso fácil? Super fácil. Agora imagina uma coisa comigo. Imagina essa mesma cena, só que agora tem 200 zagueiros. E eu digo assim, pega essa bola e faz o gol, irmão. Irmão, no mínimo tu sai com a perna quebrada. E dê graças a Deus por ser rugby, ou então futebol americano, que aí, meu irmão, você estava fritinho da Silva. Jorge, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você estamos vivendo essa vida aqui, e nós temos vários zagueiros que estão tentando nos parar, que estão tentando evitar de você fazer o seu gol. E todos os dias você acorda para fazer o seu gol, seja ele nas finanças, seja ele no seu trabalho, seja acertar com a sua esposa, seja acertar com o seu filho, seja simplesmente ser você.
Porque você tem conflito com você mesmo. Muitas vezes você tem aquele vício de agradar as pessoas demais. Você não sabe dizer não para as pessoas. Você às vezes tem um problema com finanças. Você gasta mais do que ganha. Talvez você tenha problema com jogos. Você não sabe parar de jogar. Talvez você possa ter um problema com pornografia. Talvez tenha um problema com simplesmente dar uma olhadinha a mais quando sua esposa não está vendo. E isso tem destruído a tua vida. E tem sido um grande zagueiro que tem te derrubado na área do gol. E você tem tentado esse gol há muito tempo e você não tem conseguido. A palavra de Deus fala que ao nosso derredor existe um inimigo, como se fosse ao nosso derredor, como um leão. Como? Não é um leão que tenta nos devorar e nos rugir. Gente, eu não sei o que você acredita aqui, mas mais real, olha aqui para mim, mais real do que essa cadeira que você está sentado agora é o mundo espiritual ao seu redor. Mais real do que essa camisa que você está vestindo é o mundo espiritual ao meu redor e ao seu redor. E eu posso te dizer uma coisa, que segundo a palavra de Deus, existem 3 coisas que esse inimigo da gente ele tenta fazer com nossas vidas. Fala assim comigo: roubar, matar e destruir. Ou seja, existe algo que tenta todos os dias roubar a tua vida, matar a tua vida, destruir a tua vida, os teus sonhos, os teus propósitos, o motivo pelo qual tu existe. Porque deixa eu falar uma coisa para ti: existem pessoas que vivem pela simples forma de viver. Só sabem viver aqui na terra. O que é só sabe viver na terra? Só sabe trabalhar, só sabe andar de carro ou de ônibus, lazer, mas não tem nenhuma conexão espiritual real. E tudo isso é uma falta de mentalidade de reino, porque a partir do momento que você conhece a palavra, você começa a entender que existe um algo mais para você viver, e você começa a entender que o propósito da tua vida não é simplesmente existir. Ei, homem, sabe qual é a grande razão da vida? Não é simplesmente você ganhar dinheiro, não é simplesmente você ter prazer a todo tempo, a todo custo, de qualquer forma. Mas existe algo maior, que existe um valor. Existe um valor. Existe algo que transcende, que ultrapassa, que é além daquilo que você pode ver. Eu não sei se você já parou para pensar, mas um dia que você vamos morrer. E aí, depois disso? O que é que vai ficar? Será que vai ficar a tua conta bancária? Será que vai ficar os teus imóveis? Será que a gente leva os imóveis para onde a gente vai depois da morte? Será que nós levamos nossos títulos, nossos diplomas? Será que nós levamos os nossos bens, móveis? Na realidade, nada disso a gente leva. Na realidade, no final de todas as coisas, o que vai e o que todo mundo, quando está no leito da morte, clama é por Deus. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? No final das contas, quando o cara está ali, deitado na cama, prestes a morrer, quando dá tempo da pessoa ter consciência disso, né? Porque às vezes tem coisa aí, né? Como é que chama? Abrupta, né? A pessoa vai o quê? Clamar a Deus. Deus, me perdoa. Sabe qual é a pegada de hoje? É eu e você entender que nós precisamos fazer o que precisa ser feito antes que seja a última coisa a ser feita. Você pegou? Deu para pegar isso aqui? A ideia daqui hoje sou eu e você começarmos a fazer hoje aquilo que, quando for no fim de tudo, vai ser a minha última oportunidade. E às vezes a gente começa a deixar para depois. Não, depois eu faço isso. Depois eu dou um beijo no meu pai. Depois eu falo eu te amo para minha mãe. Depois eu peço perdão para minha esposa. Depois.
Porque nós nos confinamos. Eu espero que depois ele chegue. Eu espero que o amanhã exista. Mas hoje precisa ser feito o que precisa ser feito. E às vezes você não está usufruindo algo de Deus na sua vida, porque você não está fazendo o que você precisa fazer hoje. Fala comigo assim, hoje. Não, fala assim comigo, hoje. Ei, irmão, o que é que você precisa fazer hoje? O que é que você precisa fazer agora? Quais são os pedidos de perdão que você precisa fazer? Quais são os ajustes e os acertos que você precisa realizar? O que é que você precisa deixar de fazer? E o que é que você precisa começar a fazer? Ei, eu acredito que chegou o tempo, irmão, eu tenho 42 anos. Eu não quero perder mais meu tempo com pouca coisa. Eu tenho coisas grandes a fazer, e eu sei que o meu tempo na terra é limitado como o céu, e eu não vou gastar o meu tempo aqui na terra fazendo coisinha. Eu vou fazer coisona para Deus. Eu vou começar a viver coisas que eu não vivi, e não é simplesmente fazer qualquer coisa, não, algo que está na palavra. Sabe por quê? Porque no final das contas, aquilo que é espiritual é o que acontece. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,8, e eu vou ler uma versão que eu achei o maior barato, essa versão muito top, muito atual. Ela fala assim: cuidado, homem, você tem um inimigo cruel, o diabo. Não subestime esse cara. Ele é como um leão perseguindo você. Ele quer rasgar a sua carne e devorá-lo inteiro. E eu disse assim: poxa, ele é como um leão raivoso tentando me devorar? Se você soubesse que existe alguém querendo te fazer mal, o que você faria? Já dizia certa pessoa: se você quer ter paz em tempos de guerra, planeje. Qual é o teu plano para a tua vida? Ou você está vivendo a vida só por viver? Você está deixando o Martinho da Vila te levar, a vida leva eu. Você entende? Está fazendo sentido, gente, para você? Faz sentido isso, mais ou menos? O povo, se não fizer, se não tiver, é isso. Não tem, gente, é a palavra de Deus. E a minha pergunta foi: como é que eu posso viver e usufruir daquilo que Deus tem para mim? Primeira questão que eu preciso entender, gente, a primeira de todas, é o que fala aqui na palavra de Deus. Olha aqui, Colossenses 3,2, fala assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em outra versão, o mesmo versículo fala assim: que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Paulo está falando aqui sobre uma mentalidade de rei. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos tão ocupados tentando resolver todas as coisas aqui na terra, que nós esquecemos que no final das contas, todas as nossas soluções da terra não nos levam para o céu. Às vezes nós estamos tão preocupados: é o dinheiro, é a conta, é a casa, é o sonho, é a piscina, é o avião, é a viagem, é o negócio, é a forma como os outros vivem, é a minha roupa, é a marca, é o título, é o estudo, não sei o quê. E no final das contas, nada disso a gente vai levar. Sabe qual é a minha preocupação hoje aqui? É que você saia daqui com um pensamento só: eu preciso ter a mentalidade do rei. Eu preciso ter a mentalidade de Deus. Imagina como é que seria a sua vida, meu irmão. Ei, olha aqui para mim. Imagina como é que seria a sua vida se você conseguisse enxergar pelos olhos de Deus. Imagina que hoje Deus ele chegasse para você: olha, hoje eu vou te dar aqui meia hora para você ter a minha mente e ter os meus olhos. Gente, será que nós continuaríamos a fazer as coisas que nós fazemos hoje? Será que nós continuaríamos a investir tudo que nós temos no que nós investimos hoje?
Será que nossos olhos eles seriam tão obcecados por aquilo que nos chama? A palavra de Deus fala bem claro que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A minha pergunta para você também é hoje, sabe o quê? O que é tesouro para você? Qual é o teu tesouro? O que é que tu passa mais tempo pensando na tua vida? Onde é que tu investe mais o teu dinheiro? Onde é que o teu tempo é dedicado mais? É aí o teu tesouro. E o grande lance para mim e para você aqui hoje é identificar se o nosso tesouro é um tesouro que corresponde àquilo que é para Deus. Será que hoje, fala comigo hoje? Hoje. Não, fala comigo assim, hoje. Hoje. Será que hoje, aquilo que tu mais quer, aquilo que tu mais deseja, aquilo que tu tem mais investido, aquilo que está no teu coração, é exatamente aquilo que, onde Deus colocaria? Jorge, você está espiritualizando muito, meu irmão. Não estou. A vida é espiritual. A vida começa no espírito. O teu corpo só está vivo porque o teu espírito está dentro do corpo. Senão você estaria morto. E isso é fato. E essa mentalidade do reino, eu preciso primeiro conhecer. Olha o que fala aqui, Paulo falando para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim: você, porém, é um homem de Deus. Paulo falou para Timóteo: você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor, busque a perseverança, busque a mansidão, lute o bom combate da fé, agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe deu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Nós precisamos conhecer qual é a mentalidade do reino para viver acima da média. Somente quando nós entendemos e conhecemos essa mentalidade do reino, nós começamos a viver e começamos a entender que eu não quero nada menos do que isso. Existem pessoas hoje aqui que estão se acomodando em situações que não deveriam estar vivendo. Existem pessoas hoje aqui que estão simplesmente vivendo uma mediocridade. Mediocridade no pensamento, mediocridade no coração, nas emoções, mediocridade na postura. E a minha pergunta para você é essa: o que você está vivendo hoje, você está gostando de viver? Porque se você não está gostando de viver e você quer mudar, você precisa mudar o seu repertório. Fazer diferente. Aquele que quer coisas diferentes precisa fazer coisas diferentes. Aquele que quer viver coisas diferentes precisa realizar o diferente. E às vezes nós estamos tão ligados a coisas que nos prendem e não nos deixam crescer. Paulo ele fala: olha, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Busca a vida eterna. Gente, eu acredito que chegou o momento para mim e para você aqui hoje. Você que eu conheço já há algum tempo, para você que eu conheci hoje, muito prazer em conhecê-lo. Para você que eu já não vi há um tempo, estou revendo hoje, muito bom estar com você. Mas eu não posso deixar de falar para você algo. Enquanto você não mudar a sua maneira de enxergar a vida, se enxergar a Deus, a sua vida vai continuar a mesma. A pergunta é: você quer mudança? Quem quer mudança? Em alguma área da vida, levanta a mão. A segunda pergunta, que é a mais cruel de todas: você está disposto a mudar?
Porque às vezes nós queremos mudar. Ah, pastor, eu quero parar de beber. Ah, pastor, eu quero parar de trair minha esposa. Ah, pastor, eu quero parar de ver pornografia. Ah, pastor, eu quero parar de enganar as pessoas. Ah, pastor, eu quero parar de mentir. Ah, pastor, eu quero isso, aquilo, outro. Mas você está disposto a realizar a mudança que você precisa realizar para que você tenha o resultado que você quer ter? Porque senão, meu irmão, continua. Agora eu vou dizer uma coisa: enquanto a sua dor de mudar for maior do que a dor que você está vivendo, você não muda. Enquanto a sua dor de mudar, tipo assim, a mudança gera dor, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Mudar gera dor, gera desconforto, mas enquanto essa dor de que você olha para a mudança, poxa, mas eu estou mais confortável aqui, eu já sei como é que funciona, eu estou acostumado com isso, aquilo, outro. Enquanto essa dor ela for ainda a maior, você não vai mudar. Você precisa decidir por mudança. Segundo, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você, e para que nós não venhamos aceitar aquilo que é mediano simplesmente, para que nós venhamos entender que eu não aceito nada menos do que isso, eu preciso entender a mentalidade do rei. Fala assim comigo: conhecer. Não, fala assim: conhecer. Agora fala assim: entender. Tem uma diferença muito grande. O Yuri falou muito bem na. Cadê o Yuri? Ele falou que tinha uma Bíblia na casa dele aberta. E ele conhecia a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Legal, hein? A Bíblia, hein? Bacana, hein? A Bíblia. A Bíblia. É a Bíblia. Palavra de Deus, ó. Referência. Mas nunca leu. Só sabia que existia, mas só começou a fazer sentido quando ele começou a entender que ela era a palavra de Deus. Posso ser bem sincero com vocês? Quem permite vocês bem sincero? Eu estou assim só para saber. Pronto. Se eu digo que sou cristão e não leio a Bíblia, talvez eu não seja cristão. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando? Vai ver loucura? Porque se eu conheço Cristo através daquilo que a Bíblia diz, como eu digo que eu creio em um Deus, que é a Bíblia que fala desse Deus, mas eu não leio a Bíblia? Eu só escuto o pastor, eu só escuto o padre, eu só escuto o sacerdote falar, mas eu não tenho contato com a palavra de Deus. Entender a mentalidade do reino. Filipenses 3, versículo 12 diz assim: olha só, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Entender a mentalidade do reino significa começar a viver uma vida em busca de um alvo. De um alvo que não é simplesmente terreno, mas um alvo que é celestial. A Bíblia eu comparo a uma bússola que me orienta para onde ir. A Bíblia eu comparo a um mapa que me mostra o local do tesouro escondido. A Bíblia na realidade é Jesus. Imagina uma Bíblia com 2 pés, 2 braços, uma cabeça. Imagina, é Jesus. Quando você lê a Bíblia, você está conhecendo e entendendo quem é Jesus. E cada vez que você lê essa palavra, a palavra ela se torna mais ainda dentro de você. Mas por fim, gente, para que eu tenha a mentalidade do reino, para que eu possa exercer o meu papel de homem, tendo mentalidade, espiritualidade e
e nobreza, para que eu possa viver a vida acima da média aqui na terra e ter a certeza da minha salvação no céu. Eu preciso conhecer a mentalidade de reino, saber que a minha cabeça e os meus olhos não têm que ficar pregados nas coisas da terra, mas preciso olhar para o céu. Eu preciso não somente conhecer, eu preciso entender, ou seja, viver com propósito e objetivo. Mas por último, eu preciso viver a mentalidade do reino. Conhecer, entender e viver. Fala comigo: conhecer, entender e viver. A palavra de Deus fala em 1 João 2, versículo 15 assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, ou seja, vocês demonstram que não amam a Deus, porque o mundo oferece apenas um desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo, olha aqui para mim, gente, e este mundo passa. Fala comigo assim: este mundo passa. E com este mundo, tudo que as pessoas tanto desejam também passa. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Ser homem, homens, ser pessoas que exercem o seu papel dentro de casa, no seu lar, com as suas esposas, com os seus filhos, que vivem a integridade com tudo que é colocado nas suas mãos. Precisa de mentalidade do reino, precisa conhecer, entender e viver essa mentalidade, precisa se conectar com Deus.